Imagine que na sua profissão tivesse a cada mais ou menos 2 anos um evento mundial dos melhores do mundo na sua profissão, das pessoas que são referência nessa profissão, e que aí você pudesse ir para lá para fazer contatos, fazer novas parcerias, para aprender às vezes com eles aprenderem contigo, enfim, para se reunirem lá e para decidir alguns assuntos referentes a essa profissão. Agora lembre-se que os principais líderes do mundo estão nas Nações Unidas, em Nova York, todos reunidos ali. Ali era a oportunidade para o atual presidente do Brasil, para ele falar com líderes mundiais, tentar abrir portas para o Brasil e tudo mais. Só que em vez disso, imagina no seu caso, você iria lá falar com as outras pessoas da sua profissão, ou em vez de fazer reuniões com eles, fazer parcerias novas, você iria comer pizza na rua porque está proibido de entrar nos locais? Pois bem, o Bolsonaro preferiu comer pizza no meio da rua porque ele está proibido de entrar em restaurantes, de entrar em outros hotéis. Ele só pode entrar no hotel que ele está ou na sede das Nações Unidas, que é um território internacional. Só. Bolsonaro não pode ir para local algum. Então ele foi excluído da maioria das reuniões entre líderes mundiais. Para piorar, um membro da comitiva do Bolsonaro testou positivo para Covid. Para piorar, como se não bastasse isso, ele se reuniu com mais de 30 membros de comitivas de outros países. E a gente sabe que os bolsominions não usam máscara, eles tiram a máscara sempre que podem. A coisa tá ruim, porque tá todo mundo apavorado de que líderes mundiais podem pegar Covid do Bolsonaro. E mesmo a vacina sendo muito eficaz, a pessoa pode acabar ficando doente, tendo febre, pior, passando por outras pessoas e ali começar um novo epicentro da pandemia, porque mesmo vacinado você pode passar a Covid para outras pessoas. Isso tudo por culpa do Bolsonaro, que mundialmente já viralizou a foto dele comendo pizza, mundialmente todos sabem que nem vacinado está. Para piorar, como se não bastasse, hoje o Bolsonaro foi humilhado pelo fascistinha que ele achou que era amigo dele, que é o Boris Johnson, o fascistinha do Reino Unido, o primeiro-ministro do Reino Unido. O Bolsonaro, em todo o tempo que ele estará em New York, ele terá 2 reuniões só com líderes de Estado. O fascistinha da Polônia, que conseguiu dizimar o Supremo Tribunal Federal polonês, e o fascistinha do Reino Unido, porque o Bolsonaro tem algumas coisas a tratar com ele. Só. O resto, o Bolsonaro está excluído de absolutamente tudo. Eu vou falar disso aqui, do membro da comitiva do Bolsonaro que teve Covid, então só se fala disso lá em Nova York, mas antes, um segundinho. Você é contra Bolsonaro? Você é contra o Bolsonaro? Eu sou. Se você também é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. O Bolsonaro lá no Reino Unido. Eu vou mostrar aqui o vídeo dele com o Boris Johnson. Boris Johnson é o primeiro-ministro do Reino Unido, é fascistinha. Ele até em aparência parece um pouquinho com o Donald Trump. Também é uma pessoa, desses fascistas loucos, ele é um deles. Olha aqui que fala Boris Johnson para Bolsonaro. Não dá pra ver muito que o vídeo não tem resolução muito boa, que o vídeo em resolução boa tava no canal da Globo News, e pra mostrar aqui não dá pra mostrar o celular do canal da Globo News, que eles tiram o meu vídeo do ar. Mas na resolução do vídeo bom, dá pra ver a carinha de bunda do Bolsonaro, aquele risinho dele, porque vem o primeiro-ministro do Reino Unido, que é um cara fascista, que é um cara que tinha falado, o Boris Johnson falou que a Covid não era nada. Eu lembro quando no comecinho da pandemia, ainda em abril, o Boris Johnson ele estava com o mesmo discurso do Trump e do Bolsonaro, de que é só uma gripezinha. Ele até tem um vídeo famoso dele em que ele falou que, olha, quando vem uma pandemia assim, a gente tem que levar o soco no queixo direto, com força, aí a gente cai, mas depois a gente levanta. Não tem que ficar apanhando pouco a pouco, não. Tem que vir com tudo mesmo de uma vez. E aí, o que aconteceu? O Boris Johnson, ele teve sorte do povo do Reino Unido e azar dele, ele pegou Covid e pegou com muita força Covid nele no comecinho da pandemia. A partir de então, ele mudou 100% a visão dele quanto à pandemia. A Inglaterra, o Reino Unido e a Inglaterra continuaram sendo locais do mundo onde o vírus se espalhava mais rapidamente e onde o combate não era tão bom como em alguns outros lugares. Mas foi muito melhor do que seria se ele não tivesse quase morrido. Ele até depois que ele saiu da UTI, ele agradeceu, ele foi eleito com uma agenda anti-estrangeiros, uma agenda anti-muçulmanos, anti-tudo, como o Bolsonaro, uma agenda muito parecida, são dois fascistas. E aí depois ele teve que admitir, olha, os enfermeiros que me trataram eram estrangeiros, parabéns, tudo mais. Ele até começou a mudar um pouquinho as políticas dele por conta dessa internação que ele teve. Esse cara, negacionista, bandido, fascista, é ele que tá falando ao Bolsonaro, eu tomei a AstraZeneca, você devia tomar a mesma vacina, tomem. Gente, vacinem-se todos.
Por que ele fala isso? Porque o Bolsonaro não está vacinado. E não é só o Bolsonaro. A comitiva do Bolsonaro chegou uma semana antes. Muita gente não sabe, mas quando chega o presidente da República, antes vai uma comitiva. Eu vou até te dar um exemplo, aí você vai lembrar. Lembra na Espanha, quando o Bolsonaro foi para as Nações Unidas em Tóquio, 2 anos atrás, passou muita vergonha lá em Tóquio também. Antes do Bolsonaro ir para Tóquio, foi um avião. Esse avião fez escala na Espanha. E na Espanha ali, um dos membros da comitiva do Bolsonaro estava com 39 quilos de cocaína. Agora você vai lembrar, realmente é um membro da comitiva do Bolsonaro que estava indo antes, com avião presidencial, tudo, mas eles vão uma semana antes para quê? A escala era na Espanha, o destino final deles era em Tóquio. Ele parou na Espanha porque ele ia distribuir as drogas ali na Europa. E foi preso. Depois ele ia seguir viagem para Tóquio, onde eles iam organizar como é que seria a viagem do Bolsonaro. Muitos desses membros da comitiva, aí vamos falar que é a verdade, estão ali por penduricalho só porque eles vão para viajar de graça para aproveitar hotel 5 estrelas, tudo mais, com cartão corporativo pago com dinheiro público. Muita gente é promovida para esse escalão aí só para poder viajar de graça. Mas no governo Bolsonaro, isso está acontecendo. E aí o que fez o governo Bolsonaro? O Bolsonaro levou talvez a maior comitiva de todos os chefes de Estado que foram para a reunião das Nações Unidas. O Bolsonaro levou mais de 30 pessoas junto com ele. Tem presidente que vai com uma comitiva de 7 pessoas. Aí juntando a segurança dá 15 no máximo, porque tem a segurança local. O Bolsonaro, né, ele foi com mais de 30, se eu não me engano, 35 pessoas. Aí um deles, vamos lembrar, todos eles anti-vacina como o Bolsonaro. Alguns, como o próprio Bolsonaro, são anti-vacina da boca para fora. Você acha que o Bolsonaro não se vacinou? Você acha? É óbvio que o Bolsonaro se vacinou, senão ele não colocava o cartão de vacinação dele em sigilo de 100 anos. Até os bolsominions, o núcleo bolsominion hoje, aquele núcleo mais fascista mesmo, eles não se vacinam. E eles acreditam que o Bolsonaro não se vacinou. E até os bolsominions deveriam pensar, peraí, se o cara não se vacinou, por que ele colocou sigilo no cartão de vacinação? Não faz sentido. Por quê? Porque ele se vacinou. Isso virá à tona quando ele não for mais presidente, ele vai falar que o próximo governo está mentindo, que na verdade ele não se vacinou. Ou as pessoas já terão esquecido porque ele não será mais o presidente e não vai mais estar no centro das atenções. Só para que você saiba as estratégias do Bolsonaro. Aí, um membro da comitiva foi antes, se encontrou com membros de outras comitivas, se encontrou com membros da comitiva da Polônia, porque o Bolsonaro vai se encontrar com o fascistinha da Polônia. Por que o Bolsonaro vai se encontrar com o presidente da Polônia, o Duda, fascista? Porque ele, nos últimos anos, dissolveu o Supremo Tribunal Federal de lá. Ele criou um tribunal que julga o Supremo Tribunal Federal, que é exatamente o que o Bolsonaro quer fazer. E que se os ministros do Supremo Tribunal Federal tomar alguma decisão que esse outro tribunal não gosta, eles são demitidos. É exatamente o que os bolsominions raiz falam nos grupos dele, que o Bolsonaro tem até uma fake news, ele vai criar o Supremo Tribunal não sei o que fica acima do STF, então eles vão julgar os ministros do STF, vão prendê-los todos. Lembra? Essa era uma fake news que qual é o nome do cantor? O Sérgio Reis, aquele Gaetan, eles estavam disseminando essa fake news toda hora. Isso estava rolando muito no WhatsApp antes do 7 de setembro. Então o Bolsonaro vai falar com alguém que já fez uma coisa parecida e deu certo. Então ele vai lá se encontrar com o fascistinha da Polônia. O Eduardo Bolsonaro foi à Polônia há algum tempo. O Bolsonaro pode ajudar o presidente da Polônia no caso de como usar o WhatsApp e disseminar fake news em massa, que ele ainda não sabe fazer isso tão bem quanto o Bolsonaro. Eu sei porque minha esposa é polonesa, eu estive na Polônia há poucos meses atrás, então a gente sabe da situação mais ou menos lá. Ele não usa fake news tão rapidamente, com tanta força quanto o bolsonarismo. O Bolsonaro pode ensiná-lo a isso, e ele pode tentar ensinar o Bolsonaro como dissolver o Supremo Tribunal Federal, que é o plano final do Bolsonaro. Só para que você saiba. Aí ele se encontrou com o Boris Johnson e levou essa patada do Boris Johnson. O que o Bolsonaro queria tratar nesse encontro é que a Inglaterra exige certificado de vacinação para brasileiros que entrem lá ou quarentena. E o Bolsonaro não quer que brasileiros tenham o certificado de vacinação exigido. O Bolsonaro está lutando não pelo povo brasileiro. Por quê? Porque a maioria do povo brasileiro ou está vacinado ou vai se vacinar. O Brasil é o único país no mundo em que todas as pesquisas, aí são várias diferentes, mostram que mais de 90% da população ou está vacinada ou vai se vacinar. Quer dizer, é aquela, você já está vacinado? Você já está vacinado com uma dose, com 2 doses, ou você não está vacinado e pretende se vacinar, ou você não está vacinado e não vai se vacinar. E aí só 8% da população brasileira, tem pesquisa que é 5% só, diz que não vai se vacinar de jeito nenhum. Então Bolsonaro se encontrou com o Boris Johnson para defender os interesses desses 5%. Agora eu vou mostrar aqui a nossa nova canção do carro de som. Olha só, um trecho, a canção tem 3 minutos. Enquanto o povo sofre
a fome. A família de Bolsonaro está cada vez mais rica, comprando mansões. Essas e outras notícias você vê aqui no YouTube, Plantão Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro, o preço da gasolina é culpa do Bolsonaro. E a sua família é só comprando mansão. E o povo brasileiro tá sofrendo com a inflação. Ele é mentiroso, só enganou o povo, mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. Bolsonaro não, Bolsonaro. Tá aqui um trecho da música. Nos próximos vídeos eu vou mostrando mais trechos da nossa nova canção que foi feita lá pelo canal Madeirada. Então inscreva-se lá também no canal Madeirada. Eu vou deixar no primeiro comentário o link também para se inscrever lá. E quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário eu deixo o Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Aproveita e comenta o que você achou da nova música. Falou!